Olá, irmãos. Vamos dar continuidade aos nossos devocionais semanais. Hoje nós veremos o Salmo 4. E já de imediato, então, faço a leitura desse salmo, que tem muito a ver com o Salmo 3, que nós vimos já na segunda-feira. Vamos ler o Salmo 4? Davi ora a Deus na sua angústia. Salmo de Davi para o músico mor, sobre Neginote. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade, buscareis a mentira? Selá. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos, e não pequei. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Selá. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Salmo 4 é um salmo que dá continuidade ao momento de fuga de Davi do palácio após o seu filho Absalão ter se rebelado contra ele e ter conquistado uma boa parte dos líderes e também do povo de Jerusalém. Davi, então, nós já vimos no Salmo 3, ele fugiu de Jerusalém e naquela primeira noite ele já depositou diante de Deus os seus medos, as suas aflições e encontrou no Senhor a paz e o descanso necessário para que ele pudesse dormir, mesmo na situação em que ele se encontrava. E logo pela manhã ele escreveu o Salmo 3. Passou-se o dia e ao final do dia acredita-se que ele escreveu o Salmo 4. Por isso o Salmo 3 é chamado de Salmo matutino e o Salmo 4 é conhecido entre os teólogos como o Salmo vespertino de Davi. Primeiro, algumas informações. Talvez a informação mais clara que nós temos, já está na Bíblia escrito, o autor desse salmo é o próprio rei Davi, na época do seu reinado, estando no palácio de Jerusalém, e a circunstância é a sua fuga diante da rebelião de Absalão. Esse salmo também nos traz a informação na Bíblia de que foi um salmo composto por Davi e encaminhado para o músico mor. Quem era o músico mor? O diretor de cânticos, de música do templo naquela época. Então era encarregado, o responsável por toda a parte musical, pelo coro, no templo. E também existe uma outra instrução nesse salmo. Ele deveria ser cantado e acompanhado por instrumentos de corda, talvez uma harpa ou lira, ou ambos trabalhando em conjunto. Nós já falamos da íntima ligação com o Salmo 3. Se você não leu ainda, é importante que leia a história do que estava acontecendo, e isso está relatado em 2 Samuel, no capítulo... É interessante ler do capítulo 15 ao capítulo 18, mas nós pedimos, aliás eu peço, que você se adiante um pouquinho nessa leitura e leia do 13 ao 18. O Salmo 3, então, como nós já falamos, conta a parte da noite, madrugada, sendo escrito pela manhã, e o Salmo 4, bem provavelmente, conta o relato do transcorrer daquele primeiro dia em que Davi foge do palácio. O Salmo 3, ele trata na vida do rei uma modificação da sua situação de vida. O rei vivia no palácio, reinando sobre Israel, e em questão de horas, esse status quo muda na sua vida. Ele deixa o palácio, deixa o reinado. Jerusalém e Israel passa a ter um líder que toma o trono do seu rei, que é Absalão. E Davi, então,
passa a viver no deserto em fuga. O Salmo 4, nós já encontramos Davi firme, seguro no Senhor, já pedindo pela vida dele, que o Senhor use a vida dele e por meio da vida dele possa mostrar a sua bondade, a sua justiça diante do povo de Israel. O Salmo 3 nós vimos como um grito de Davi por socorro. Já no Salmo 4 é um clamor de Davi para que o Senhor use a sua vida diante do povo de Israel. No Salmo 3 nós vimos Davi expondo seus medos, lembrando do que Deus havia feito na sua vida, lembrando como Deus se relacionava com ele. Aí Deus envolve Davi naquele momento de aflição. Deus apacenta o coração de Davi, tranquiliza o coração de Davi e dá uma nova confiança ao rei naquela situação precária em que ele se encontrava. Já no Salmo 4 é relatado então o final daquele dia, e me parece que Davi usou aquele primeiro dia fora do palácio para conversar com o povo. A gente precisa lembrar que nessa tomada do trono de Absalão, o povo de Jerusalém ficou dividido, o povo de Israel ficou dividido, em especial Jerusalém ficou dividido. Então uma parte do povo ficou com Absalão, deram o apoio necessário para que ele fizesse aquela rebelião. Uma outra parte do povo acompanhou Davi. Muitos homens, muitas pessoas acompanharam Davi naquele momento. Só de Gate foram mais de 600 homens. Então muita gente acompanhou Davi naquela fuga. E um outro pessoal ficou em Jerusalém, mas não sabia exatamente muito bem o que fazer. E Davi traz o senso de responsabilidade como líder do povo, mesmo em fuga. Ele sabe que ele é o rei, ungido por Deus, chamado por Deus, instituído por Deus. E ele traz sobre si essa responsabilidade. E me parece que nesse primeiro dia, então, Davi se ocupou de falar com o povo. De alguma forma, falar com o povo de Jerusalém rebelado, de alguma forma falar com o povo que estava ali meio perdido, sem saber para onde ir, e falar diretamente com o povo que estava seguindo ele. E foi tratando, então, dos corações de cada um deles, após ter sido tratado por Deus, o seu coração naquela noite, naquela primeira noite. Então, diante disso, é que me parece que Davi, então, passou esse primeiro dia e ao final do dia ele escreve esse salmo. Como que foi esse dia de oração diante do Senhor? Um dia de lutas, de batalhas, de uma nova reestruturação, um dia de descobrir o que fazer, como fazer e quando fazer, né? E da forma correta diante de Deus, como deveria ser restabelecido o trono de Israel. E naquela situação difícil familiar em que se encontrava. Então, quando a gente olha para o Salmo 4, a gente pode dividi-lo, então, em três partes. A primeira parte é o versículo 1. O versículo 1, claramente, Deus está ouvindo Davi clama ao Senhor, em mais essa oração, e ele se dirige a Deus, então, e ele fala no versículo 1, ouve-me quando eu clamo. Ouve-me quando eu clamo, e ele se dirige a Deus dizendo o quê? Ó Deus da minha justiça. Ou seja, a justiça não seria feita, a justiça de Davi, mas a justiça de Deus por meio de Davi. Davi é um rei exemplar na Bíblia. É um pai terrível, com muitos erros, mas um rei exemplar. Porque ele dirigia o povo, e toda vez que ele dirigia o povo, assim como Moisés, ele recorria a Deus para saber o que Deus queria. E ele não fazia apenas as coisas, tomava as decisões segundo o seu coração. Então, Davi se dirige a Deus no versículo 1, e ele se dirige a Deus, o Deus da sua justiça, confiando naquilo que Deus já havia feito por ele. Diz ele, na angústia, ou seja, na angústia, quando eu cheguei aqui, quando eu estava em fuga e outras angústias, o Senhor me deu largueza. E essa palavra largueza no hebraico, na minha Bíblia, traz de uma forma muito literal. Essa palavra largueza no hebraico, ela tem um sentido de libertação, de dar espaço, alívio, conforto, né? Então, o Senhor me deu libertação na minha angústia.
E agora ele pede, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Por que misericórdia? A gente sabe que a misericórdia é a retenção de um castigo que nós merecemos, de algo que nós fizemos de errado. Davi sabia que certamente ele estava passando ali por consequências do pecado que ele havia cometido. Se você não leu ou não lembra da história, você pode ler em 2 Samuel, no capítulo 12, em especial versículo 10 ao versículo 12, e você vai ver a repreensão de Natã com respeito ao pecado de Davi com Batseba. E naquela repreensão, Natã, então, falando por Deus, ele diz a Davi muito claramente que a família de Davi viveria, então, em meio à espada, ou seja, violência, né? E até tem uma profecia muito clara, uma descrição muito clara de que as mulheres de Davi seriam tomadas, seriam violentadas. E a gente sabe que Absalão fez isso, né? Davi deixa suas mulheres, suas concubinas no palácio, e Absalão violenta essas mulheres, né? Toma essas mulheres para si. Bom, então Davi aqui sabia que muito daquilo ali era consequência dos seus pecados como pai. E ele então pede ao Deus da sua justiça, ele pede ao Deus que já lhe deu livramento, pede a esse Deus que responda a ele na sua misericórdia. Ouça-o na sua misericórdia. Na segunda divisão, nós temos do versículo 2 ao versículo 5, nós temos Davi falando, creio eu, com dois povos diferentes. Ou com um povo diferente, mas dois grupos, um povo único, mas dois grupos diferentes. Ou seja, com o povo de Israel, mas dois grupos diferentes daqueles que foram divididos. Então veja o versículo 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Né? Eles tiraram o rei ungido, né? Pegaram a glória, a dignidade de Davi, e pegaram essa dignidade e converteram em infâmia, a dignidade do rei constituído por Deus. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? E se você leu a história, você sabe que Absalão foi conquistando o povo pela mentira. Foi conquistando o povo, iludindo eles com promessas que ele não cumpriria. E com isso ele trouxe o povo para o seu lado. E Davi então questiona, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, ou seja, separou eu que obedeço ao Senhor, eu, rei Davi. Fui chamado por ele e obedeço a ele. O Senhor, e ele deixa muito claro, o Senhor ouvirá quando eu clamar. No versículo 3. Então, do versículo 2 ao versículo 3, nessa segunda divisão, nós encontramos Davi falando para aquele povo rebelde. Ele exortando, ele corrigindo, chamando a atenção desse povo. Como que vocês estão sendo enganados? Até quando que vocês vão agir dessa forma, seguindo Absalão, rejeitando o meu reinado, rejeitando a Deus? Eu sou o homem que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Eu o obedeço, eu sou piedoso, eu observo as alianças com o Senhor. E quando eu clamar, o Senhor vai me atender. Então tudo isso vai acabar e o Senhor vai corrigir toda essa situação. E ele então chama atenção, creio eu, que falando que para o povo que ficou em Israel, rebelado contra ele. Veja que ele está falando com Deus. Mas ele está falando com Deus ao final daquela tarde e relatando o que ele tenha conversado com alguns daqueles homens, tenha mandado o recado, na esperança que Deus trabalhe no coração deles e eles consigam então compreender. Davi não conseguia trabalhar o coração daqueles homens, mas Deus conseguia trabalhar o coração daqueles homens. E ele na oração então fala a Deus, olha o que eu falei com eles. Senhor, coloque no coração deles. Por vezes eu já fiz isso também, orar a Deus, coisas que eu falei ou que eu tentei corrigir na vida de irmãos e que eu sabia que eles não me dariam ouvido. Mas eu peço a Deus, Senhor, é isso que eu falei, fale com eles, mostre a eles, o Senhor consegue dobrar o coração deles, né? Então esse é o primeiro grupo que Davi trabalhou naquele dia, o pessoal que ficou em Israel, rebelado. Mas ele também trabalhou o pessoal que seguiu ele, e certamente o pessoal que seguiu ele, em fuga, também tinha dúvidas, também estava passando por aflições, tinham deixado suas casas, seus pertences, seus bens, haviam saído da sua rotina diária, estavam no meio do deserto também e não tinham talvez a segurança ali do que ocorreria. E Davi conversou com eles. E eu encontro isso no versículo 4.
E no versículo 4, Davi fala, perturbai-vos. Ou seja, na Bíblia, revista atualizada, se não me engano, está irai-vos. Não é uma boa palavra. Perturbai-vos, ou seja, vocês ficarem inquietos, ok, é natural, né? Isso acontece. Mas não pequem, né? Diante das aflições, diante dos problemas que nos cercam, que nos pegam de surpresa, ok vocês ficarem inquietos, ok vocês ficarem desestabilizados no momento, mas não pequem. Prestem atenção para que isso não ocorra. E é isso que Davi está falando. Antes, o que vocês devem fazer? Falem com o vosso coração. Ou seja, se forem pegos de surpresa, forem desestabilizados, ficarem quietos, ok, é natural. Mas o segundo passo, não pequem, examinem o coração de vocês intimamente, sobre a vossa cama, no travesseiro, vocês e Deus, e depois o que? Calai-vos, aquietai-vos. Depois se acalmem. Se acalmem e façam o que? O que cumpre a vocês fazerem, a obrigação de vocês, versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça. E o que? Confiem em Deus. É bonito isso. Esse é o aconselhamento correto para o momento de aflição. Algo te pegou de surpresa, algo te desestabilizou, você vai ficar inquieto, ok, isso é natural, isso é do ser humano, mas imediatamente pense, não devo pecar. Então o que eu vou fazer? Examinar o meu coração intimamente diante do Senhor e depois eu vou me aquietar, vou me calar e vou cumprir a minha obrigação, oferecer os trabalhos, os sacrifícios de justiça diante do Senhor e vou o quê? Confiar em Deus. É isso que diz o versículo 5 e versículo 6 aqui desse texto, né? Aliás, perdão, versículo 4 e versículo 5. E aí Davi continua dizendo ao Senhor, no versículo 6, né? Ele volta a falar com Deus, né? Ele tinha falado com o povo, agora volta a falar com Deus. E confessa a Deus, conta a Deus que muitos ali, né, estão dizendo, muitos que estão com Davi estão dizendo, quem nos mostrará o bem? Né? Tomaram o palácio, tomaram o reino, expulsaram o rei, nós estamos no deserto, existe um rebelde no trono, e quem vai nos mostrar o bem? E Davi está falando, Deus, então, muitos estão dizendo isso, quem vai mostrar o bem? E aí Davi pede, e Davi sabe quem vai mostrar o bem. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Deus, olhe para nós com graça. Nós necessitamos da sua luz sobre nós, para que as coisas sejam restabelecidas. E diz o versículo 7, puseste alegria no meu coração. E essa alegria que o Senhor colocou no meu coração, que eu digo no Salmo 3, da primeira noite de aflição, é uma alegria muito, muito, muito maior do que qualquer alegria que eu tenha sentido em tempo de prosperidade. Versículo 7. Muito maior do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Porque o Senhor é Deus. Então resplandeça sobre nós a sua luz, o seu rosto, sobre mim e sobre o seu povo fiel, para que nós retornemos a Jerusalém e para que nós voltemos a estar junto com o povo, como o Senhor determinou, como o Senhor fez. O Senhor é o único que pode mostrar a esses muitos que querem ver aonde está e quem pode fazer o bem. Versículo 8, Davi encerra essa última parte falando com Deus, do seu dia. Como que se encerra o seu dia? Em paz também me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Existe um paralelo muito claro entre o versículo 5 do capítulo 3, versículo 8 do capítulo 4. Versículo 2 do capítulo 3, muitos dizem da minha alma, não há salvação. Versículo 6 do capítulo 4. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Dois salmos intimamente ligados, de um momento de aflição, de um momento
de preocupação, de um momento de desestabilidade no reino de Israel. Mas o Senhor é aquele que pode resplandecer o seu rosto sobre Israel e também sobre a sua vida, sobre a minha vida, nos momentos de aflição. Que a gente olhe para esse salmo e saiba como nos comportar nos momentos de adversidade e encontrar no Senhor o socorro e o descanso necessário para que nós tenhamos sempre uma boa noite de sono e de descanso, certos e cercados dos braços do nosso Deus à nossa volta, acordando sempre no próximo dia, não sabendo o que vai acontecer, mas sabendo que estamos amparados no Senhor. Deus abençoe.